Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta da Vasco TV logo pela manhã. E galera, ontem teve duas entrevistas aí do Jorge Salgado que agitaram a internet, muitas reações, né? E eu tô vindo aqui, usando esse espaço para dar minha opinião e falar um pouquinho disso. Eu sei que muita gente comentando, né? Tô vendo muita reclamação com essa entrevista do Jorge Salgado e eu quero botar meus pontos aí, minhas reações às falas do Salgado, comparando com muita coisa que ele falou durante a campanha. Então, se segura aí, é um segundo, eu volto com tudo isso após a vinheta da Vasco TV, beleza? Um segundo, galera. Concorra a uma camisa oficial de jogo do nosso Vascão. É o sorteio Amo Vasco TV. Para saber mais, acesse o Instagram Amo Vasco TV e veja o post da promoção. O link tá aí na descrição do vídeo. Não fique fora dessa, galera. Então, galera, eu assisti ontem a entrevista do Jorge Salgado ao canal Atenção Vascaínos, o bom canal Atenção Vascaínos, e queria deixar aqui a minha opinião sobre o que eu vi do Jorge Salgado nessa entrevista. A gente, logo após a entrevista, quando a entrevista acabou, o Twitter já estava inundado de críticas ao Jorge Salgado, o WhatsApp também, né? As pessoas reclamando muito da forma como o Salgado vem se pronunciando depois da posse, né? Continuando com aquela nós iremos, né? A verdade é que ficou bem claro que o Salgado não tem na oratória, né? Hoje, pelo menos, o seu ponto forte. Mas isso daí, galera, minha opinião, não muda nada. Assim, eu não sou um cara que espero. É óbvio que ter uma pessoa representando o clube que tenha uma oratória forte, né, que saiba se posicionar, e isso eu via muito no Levenciano, lembrando aqui que eu já falei várias vezes que eu apoiei o Levenciano, né, por causa do projeto que eu achava que era focado em geração de receitas, que eu acho que o Vasco precisa, né, com a quebra, né, do paradigma que vem sendo feito nas administrações do Vasco, e muito por algumas coisas pessoais que eu via nele, inclusive essa parte do oratório. Eu acho que o cara é uma águia na forma de falar. Porém, eu não acho que a figura do presidente tem que 100% ser uma águia ali na forma de se comunicar. Eu te explico por quê. Para mim, a principal virtude de um presidente de um clube, por exemplo, o presidente do Vasco, tem que ser a transparência e principalmente o cara tem que ser honesto. Isso para mim é o principal. Por quê? Porque o futebol é um negócio que envolve muito dinheiro, gira muito dinheiro. Então é muito fácil ludibriar o povo e roubar o clube. Essa que é a verdade, né? Ontem, vendo a entrevista, eu pude ver que o Jorge Salgado mentiu na campanha dele em alguns pontos, ou não está se comunicando da forma clara, né? Que eu vou falar aqui, você vai ver, ó, dá uma olhada nisso aqui que eu vou colocar na tela. Você tá vendo? Isso daí é o seguinte, isso aí é um tweet, um post do Jorge Salgado durante a sua campanha, onde ele diz que ele já tem uma conversa, né, com um investidor americano, onde ele já conseguiu 25-30%, captar 25-30% do que ele pretende dos 70 milhões iniciais que ele quer aportar quando ele supostamente entrasse, hoje ele já é o presidente do Vasco no clube. Galera, aí vão duas partes, tá? Primeiro, na narrativa de já ter algo em mão, né?
faltou explicar se esses 25, 30 milhões aí, ele poderia trazer separado dos 70, porque é o seguinte, galera, ele acabou de tomar posse, tá? Se ele está querendo captar 70 milhões para aí sim trazer para o clube, e ele só tem 25, 30, precisa fechar o bloco, né, para poder trazer para o clube, realmente existe um processo, né? Você entra, aí você começa a falar em nome do clube, e aí você começa a captar, e aí quando você fecha os 70 milhões, beleza, vamos trazer esses 70 milhões para poder iniciar o processo. Bacana, existe um processo, existe trâmites. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Levin, né? O Levin tinha lá algumas cartas de intenção, né? Ele ia tomar posse, e aí ele ia começar a falar em nome do clube para dar início ao processo. Ele não ia ter 200, 300, 400 milhões no dia 1, no primeiro dia da gestão dele. Não. A não ser que ele botasse do bolso dele, ou que ele pegasse alguém que ia sentar do lado dele e ia falar, não, já toma 400 milhões, depois a gente vê essa questão das cartas de intenção. Porque quando você tem carta de intenção é uma coisa, quando você tem dinheiro na mão é outra. Então, realmente, existe um processo a ser seguido que leva um tempo. Só que o problema é o seguinte, o Salgado, naquela hora, que ele usou, na minha opinião, é o que eu estou entendendo, as coisas não estão claras. Eu fiz um vídeo aqui há pouco tempo atrás, cobrando clareza na comunicação. Inclusive dizendo que o Alexandre Campelo tinha dificuldade, né? A diretoria do Campelo tinha dificuldade em se comunicar com o torcedor vascaíno. Então, assim, essa comunicação de campanha ou foi mentirosa ou não foi clara. E o Vasco precisa se comunicar com a torcida mais claramente. Por quê? Mais uma vez eu vou bater aqui. A torcida é a principal fonte de renda do Vasco. Como dizem aí as pessoas que gostam de botar o canudo embaixo do braço e dizer de business, administração, o torcedor vascaíno é o principal stakeholder, né? O principal ativo, né? O principal colaborador do clube, galera. Então, é com o torcedor que o clube precisa se comunicar mais claramente. Não dá para ficar nessa comunicação falha o tempo todo. Então, Salgado, a gente quer saber, você já tinha 30 milhões já certos, é isso? Ou você precisa fechar os 70 milhões? Porque foi claro que ontem, quando o bom Emerson Rocha, que é um bom jornalista, fez a pergunta para ele se ele já tinha alguma coisa captada, se existia esse investidor americano, ele por diversas vezes fugiu da pergunta. Mas o Emerson Rocha foi lá e continuou. Ele foi mais uma vez e ele não respondeu. Ah, minha internet não tá boa. Na terceira, ele falou, não tem nada. Gente, eu não quero chegar aqui cheio de pedra na mão, porque eu entendo que existe um trâmite. Por exemplo, se ele quiser lançar debêntures no mercado, você não lança de um dia para o outro. Mesma coisa para aquela situação do Levin, como eu expliquei. Ele não conseguiria captar aquelas cartas de intenção em um dia, gente. Não, ele não conseguiria. Agora, e aí, Salgado? Você precisa explicar isso direito, gente, porque ficou claro ali que ele não tem nada. Porém, ele pode dizer que ele está captando. Então, assim, cara, não dá para ficar mais nesse tipo de comunicação, cara. Não existe mais isso. Se o Vasco quer contar com 180 mil sócios torcedores, por exemplo. Os sócios torcedores vêm caindo pela falta de transparência, pela falta de conexão com a torcida. Uma vez que houve a eleição e houve aquela confusão toda desde o início da eleição, e o que está acontecendo? O torcedor está se sentindo desprestigiado, cara. A gente vê muitos sócios torcedores e sócios gerais deixando de pagar porque acham que não foram respeitados. Então, assim, do dia 1, a primeira coisa que tem que se fazer é passar a respeitar o torcedor vascaíno se comunicando melhor. Não dá para ser desse jeito. E ontem a entrevista foi cheia de a gente vai estar tentando. Eu cheguei a ouvir do Salgado
e me deixou, porra, puto da vida, vou usar a palavra certa, quando ele foi falar do estádio, que eu boto maior fé, eu acho que eles vão fazer, acho que eles estão fazendo da forma correta, mas no final, aí vem a parte da comunicação do Salgado, que é, mais uma vez, de repente não é o cara da entrevista, bota alguém, pô, para ter uma oratória melhor. O que ele falou? Ah, com muita sorte a gente vai estar terminando esse projeto. Porra, gente. Com muita sorte, pô. Não, cara, porra. Não, a gente vai estar tocando o projeto para frente. Essa assertividade do Levin, que levou o Levin a ser um fenômeno de popularidade. A assertividade na forma da comunicação dele, entendeu? A comunicação direta, olho no olho, sem piscar. Foi isso. Foi por isso que o Levin ganhou tantos adeptos. E o Vasco precisa disso. Eu não estou dizendo que o Salgado vai ser um péssimo gestor. Não, eu acho que o cara tem tudo para ser um baita presidente. Tem gente boa do lado dele. Só que precisa saber se comunicar melhor, cara. Se não é o Salgado, que seja outra pessoa. Ontem ficou muito ruim a comunicação. Tinha gente ali na bancada de perguntas que já estava pé da vida já. Por quê? Porque são torcedores do Vasco, gente. Então, assim, no final das contas, eu pude perceber o seguinte. Minha percepção, o Salgado não é mentiroso. Não é. Para mim, é erro de comunicação ou pressão das pessoas que estavam em volta dele da campanha. Fala isso, para a gente ganhar isso, para a gente ter gente votando para a gente. Se ele fosse mentiroso, por diversas vezes ele teve a oportunidade de mentir. Diversas vezes. Foram diversas vezes que ele teve a oportunidade de mentir nessa entrevista. E ele não mentiu, entendeu? Quando ele disse que primeiro dinheiro ele vai começar a pagar as pessoas que emprestaram dinheiro para o Vasco, cara, ele foi transparente. E o Vasco precisa pagar essas pessoas, né? Eu vejo muitos vascaínos, amigos meus inclusive, né, dizendo que o Vasco precisava, era de um cara igual do Palmeiras que injetou dinheiro no Vasco, mas as primeiras pessoas que injetam dinheiro no Vasco têm um discurso de que são interesseiros, que vão ganhar dinheiro em cima. Não, cara. Inclusive o Carlos Leite, galera. Esses caras vêm prestando dinheiro no Vasco, pro Vasco, sendo avalista do Vasco. Pô, quem dera que todo vascaíno pudesse ser avalista do Vasco, cara. Hoje o Vasco não tem crédito. E essas pessoas recebem pedradas quando emprestam dinheiro pro Vasco, por exemplo, como o Carlos Leite fez, com juros menores do que o mercado empresta. Então, ao contrário, cara, esse cara tá salvando o Vasco. Essa que é a verdade. Eu não estou dizendo aqui se a melhor pessoa para emprestar dinheiro para o Vasco é o Carlos Leite, que é empresário de jogador. Porém é o seguinte, meu amigo, o cara botar dinheiro lá abaixo dos juros do mercado, sem o Vasco ter avalista, meu amigo, se o Vasco tivesse 20 Carlos Leite, o Vasco não estava nessa situação. Essa que é a verdade. Então, assim, quando alguém empresta dinheiro para o Vasco, precisa receber, cara. O Salgado falou que tem dinheiro emprestado desde 2013, que ele vai receber agora e que não vai receber os juros que ele receberia se ele tivesse pego esse dinheiro e colocado para render. Ele tem razão, cara. Ele tem razão, ele precisa receber. Eu entendo o que ele quer dizer. Só que na hora de se comunicar, mais uma vez, cara, ele se comunica de uma forma que deixa ruídos. E aí a galera vem, ó. E eu não vou dar porrada só para ganhar like, galera. Não, ele tem razão nisso. As pessoas que emprestaram dinheiro pro Vasco lá atrás precisam receber, cara. Precisam receber. Isso tá certo, cara. Entendeu? Então, assim, eu vou torcer muito. Eu quero ver esse plano de 100 dias que expliquem melhor isso. Entendeu? Não numa sabatina, que ficou claro que ali foi uma cagada tremenda. Porém, eu vi pontos positivos. Para mim, ele não é mentiroso. Ele pôde mentir diversas vezes, essa foi minha impressão, e ele não quis mentir. Por isso está recebendo tanta pedrada. E vamos torcer que nesse plano de 100 dias, quando apresentem, a coisa seja mais clara e a gente possa sair dessa entrevista, dessa apresentação, com mais respostas, porque essa do Salgado realmente
foi um prato cheio para quem estava cheio de pedra esperando para atacar nele. Tá bom, galera? Ó, vou pedir aqui, dá o like, não vamos levar em consideração se ela vem esse ano ou não. Vão me chamar de Salgadete, como já me chamaram de Leleven. E eu tô aqui para dizer a verdade, eu não tô aqui para mentir para ninguém, tá? E vamos aguardar, estamos de olho na questão do STF, tá? Como a gente falou ontem. Qualquer novidade a gente vai trazer aqui para você, porque a Amo Vasco TV, cara, ela não tem lado de político. Nós somos vascaínos, galera. Inclusive, nas últimas decisões da parte da justiça, o Felipe entrou aqui numa live, Felipe é advogado, trouxe a opinião jurídica, sem lado político, porque a gente não tem lado político, a gente tem o lado do Vasco. Então, ó, se você quer saber o que realmente está acontecendo, curte o canal, ativa o sininho, porque aqui não tem lado político. Mas a gente dá a nossa opinião. Como eu disse que eu apoiei o Levin, entendeu? Que eu vou apoiar o Salgado se ele continuar como presidente. Porque a gente é vascaíno, galera. E ó, vamos lá, galera. Hoje à noite, terça-feira, 20 horas, a gente entra com Antes da Bola Rolar, que é aquela live pré-jogo, estilo rádio antigo, falando sobre o jogo e trazendo toda a expectativa para esse jogão e falando de futebol, galera, que é o que eu mais gosto de falar, o Felipe também. Então a gente vai ter oportunidade, aquela resenha que você entra no chat e a gente bate papo, a gente bota você ao vivo, entendeu? Então a gente vai estar hoje às 20 horas juntos nessa resenha no antes da Bola Rolar, beleza? Ó, saudações vascaínos, você que chegou até aqui, não esquece de dar o like e a gente se vê hoje à noite, beleza? Ó, aqui é Vasco.